graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, estamos alegres mais uma vez por nós estarmos aqui e continuar a nossa escola bíblica. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E antes de nós começarmos a nossa aula do dia de hoje, nós vamos falar sobre dízimo e sobre ofertas. Então eu quero desde já te convidar, se você puder, aí onde você estiver na sua casa, ficar de pé para que nós pudéssemos orar para iniciarmos essa nossa aula da escola bíblica. Amém? Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos honra, louvor e glória. E agradecemos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos instrua conforme a Tua vontade. Tire de nós todo preconceito, Pai, e coloque em nós aquilo que é a verdade, aquilo que é a Tua vontade. Desde já, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que ouvir esta aula, esta ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito alegre e contente por nós estarmos aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre dízimo e sobre ofertas. E desde já eu quero que você anote aí o nosso texto básico, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 10. Esse é o nosso texto básico. Nós temos também o nosso versículo para decorar. E o versículo que nós temos para decorar, ele se encontra lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Infelizmente, falar de dízimo, falar de ofertas hoje, tem se tornado até constrangedor para aqueles que amam e temem a palavra do Senhor, por conta de meia dúzia. Não podemos generalizar os maus testemunhos que temos acerca da má administração dos dízimos, das ofertas. Quando fala de pastor, logo vinculamos que parece que é todo pastor que quer tirar o pelo da ovelha, a lã da ovelha, quer tirar proveito da boa fé das pessoas. Mas na verdade, se nós formos olhar, isso é a minoria que faz essas coisas. E em cima disso, vem um monte de distorções acerca da palavra do Senhor. E antes de nós entrarmos a fundo na questão dos dízimos, das ofertas, nós precisamos entender que o dízimo é algo bíblico. Amém? Então, a nossa introdução diz aí que tudo neste mundo, no que se refere à organização e funcionamento da sociedade, depende do sustento financeiro. O reino de Deus também tem essa necessidade. Deus estabeleceu como meio de sustento a sua obra através dos dízimos, através das ofertas. Amém? Então, amados, mas antes de nós entrarmos propriamente para falarmos sobre dízimo, sobre ofertas, há várias teorias contra os dízimos, contra as ofertas nos dias de hoje. Há muitos pastores, há muitos ensinamentos e algumas teorias, e nós vamos aqui, em nome do Senhor Jesus, falar algumas delas, mas sempre olhando para a Bíblia, sempre olhando para aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Então, uma das coisas, e eu quero que você abra a palavra. Você aí que está com a sua Bíblia aberta, em Gênesis 14, 18 ao 24, nós vamos ler da seguinte forma: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus de Altíssimo e que possui os céus e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários em tuas mãos e
e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? Lembrando que Abrão aqui, o nome dele ainda não havia sido trocado por Deus para Abraão, que significa pai de multidões. O texto diz aqui que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e trouxe vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abrão, que é Abraão, e lhe disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? Então, algo que nós vamos olhar aqui, e aí dentro disso, nós vamos refutar alguns argumentos que as pessoas são contra os dízimos, contra as ofertas. Voltando e perguntando, será que os dízimos são para os dias de hoje? Será que os dízimos está valendo? Olha só, um dos argumentos que aquelas pessoas que ensinam que são contra o dízimo, eles dizem assim, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Será que o dízimo é coisa do Antigo Testamento? Vamos olhar aí Mateus 23, 23, o que diz aí a palavra do Senhor. Mateus 23, 23, você pode anotar aí. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, façam estas coisas sem omitir aquelas. Vamos olhar friamente o que Jesus está falando aqui aos fariseus. Jesus está dizendo aos fariseus, aos sacerdotes, ao quê? Que eles davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas eles omitiam os preceitos principais da lei, mais importantes da lei. Que preceitos que eram esses? A justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor diz assim para eles: olha, porém, vocês devem fazer o quê? Fazer o quê? Fazer a justiça, a misericórdia e a fé. E não diz assim, ó, fazei essas coisas e deixai de fazer estas. Quando o Senhor diz estas coisas, fazeis estas coisas, que coisas que são estas? Diz provérbio, pronome de proximidade, estas, aquilo que está próximo. O que está próximo aqui é o que? É a justiça, é a misericórdia, é a fé. Fazei estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Indica distância. Quem são aquelas? O dízimo, o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. O que o Senhor está falando? Olha, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o Senhor está falando, façam a justiça, a misericórdia, a fé, sem omitir também os dízimos e as ofertas. Mas aí, existe aqueles que falam, não, mas está no Novo Testamento, mas esta aliança de Jesus ainda não havia sido estabelecida. Mas as pessoas, elas argumentam que, embora ainda haja essa passagem no Novo Testamento, diz que esta aliança ela não vale. Não vale porque ela ainda não havia sido confirmada. Mas a aliança não havia sido estabelecida. Ela não foi confirmada. Isso não vale porque Jesus ainda não havia morrido. Então as pessoas vão usar desse argumento para dizer que esta passagem do Novo Testamento de Mateus 23 não é válido. Por quê? Porque Jesus ainda não havia estabelecido a nova aliança. Então, se nós formos olhar por esse prisma, o Sermão da Montanha, que é no capítulo 5, que vem falando de todas as bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8 de Mateus, está toda a base do Novo Testamento, de ensino de Jesus Cristo do Novo Testamento. Ao eu dizer que Mateus 23 não serve, porque a aliança ainda não tinha sido estabelecida, é o mesmo que eu desprezar todo o ensinamento
do Sermão da Montanha, todo o ensinamento de Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Mateus 8, que é toda a base do cristianismo. Que nós precisamos entender isso. Não podemos desprezar a palavra do Senhor, e sim atentar para aquilo que o Senhor tem nos falado. Um outro argumento que muitos vão utilizar, e eles dizem assim: mas os dízimos são para os judeus. Será que os dízimos só eram para os judeus? Partindo desse princípio, podemos pensar da seguinte forma: as bênçãos são para nós, mas os deveres são para os judeus? Será que é isso que a palavra de Deus diz? Se nós formos olhar lá em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, desejando ser anátema, separado por Cristo, por amor de meus irmãos, meu compatriota, segundo a carne, são israelitas, pertencendo-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendentes de Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus havia sido falhada, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência da promessa. Ou seja, o Senhor está falando aqui que não somente as obrigações eram de Israel, mas também a promessa era de Israel, ou seja, tudo era para Israel. Mas o Senhor está falando aqui de um Israel que não é somente segundo a carne, mas é o Israel segundo o Espírito. Lembra quando o Senhor fala que a videira verdadeira é o Israel, e nós fomos enxertados em Israel? Isso nos fala que Deus não tem duas alianças. Deus não tem uma aliança com os gentios e aliança com os judeus. Deus não tem duas alianças. Deus não tem dois códigos morais. Deus não tem duas esposas, uma esposa e uma concubina. Deus só tem um só povo. O Israel de Deus é um só povo. E nós vamos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 13 e versículo 16, que diz assim da seguinte forma: porque Ele é a nossa paz, pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, qual de ambos fez um, tendo derribado, ou derrubado, em algumas traduções, a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo ele a inimizade. Ou seja, perante Deus não tem mais judeus, não tem mais gregos. Em Cristo Jesus, o que ele fez? Ele derrubou o muro da inimizade. Jesus, ele simboliza um novo homem. Por isso que Jesus, ele é a união do judeu e do gentio para o novo homem. Agora, por isso que Deus não tem duas alianças. Deus não tem dois povos. Deus não tem duas esposas. Deus não tem dois códigos morais. Deus só tem um povo diante dele. E é isso que nós precisamos olhar, para que Cristo reconciliou nele. Nele não há mais judeus e nem mais gentios, porque ele uniu tanto gentios como judeus num só corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele derrubou o quê? As leis que eram cerimoniais. Isso nos leva a uma pergunta. Então o dízimo, ele é uma lei cerimonial ou ele é uma lei moral?
Quando nós vamos ler lá Êxodo, Levíticos, nós vemos as leis cerimoniais, que eram as festas, que eram os dias de festa, os dias de lua, a questão da comida, a questão da roupa, mas qual eram as leis morais? Matar, roubar, não roubar, não mentir, não enganar. Então, ao nós olharmos a palavra do Senhor, nós precisamos perguntar, o dízimo, ele era cerimonial ou ele é moral? Ou seja, os órfãos deixaram de ter necessidades? Os necessitados, como eles serão socorridos? Somente com as orações? Somente com as intercessões? Ou eles precisam de alimento? Ou eles precisam de socorro financeiro? As viúvas, como nós vamos socorrer elas? Somente orando por elas? Somente intercedendo por elas? Então, quando nós olhamos o dízimo, ele é uma lei moral. Porque como é que a obra de Deus ela vai avançar sem ter o dinheiro? Como faríamos a obra missionária? Como é que enviaríamos os nossos missionários? Somente com a oração? Como é que nós sustentaríamos os missionários nos campos missionários? Somente através da intercessão, da oração? Como é que nós abriríamos igrejas? Como é que manteríamos os templos abertos? Como é que nós pagaríamos água, luz? Como é que nós manteríamos a igreja do Senhor se não fosse o dinheiro? É algo que nós precisamos entender e falar, amados, que este é um mandamento do Senhor. Então nós vemos que o dízimo não é algo apenas do Velho Testamento. Nós vemos o dízimo no Novo Testamento. E aí vemos que o dízimo não é somente para o judeu, porque em Cristo Jesus não há mais separação entre judeu e grego, entre judeu e gentil, que há um Israel que é espiritual, que foi unido num só corpo. Outro argumento que as pessoas usam e dizem que o dízimo é somente para aqueles que eram sacerdotes. Será que os dízimos eram somente para os sacerdotes? Mas se você ficar em cima dessa questão e dizer, não, o dízimo é só para os sacerdotes, então vamos olhar a palavra do Senhor, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, hoje todos nós somos sacerdotes. Você quer ver? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento, somente o sacerdote podia fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Somente o sacerdote podia ter acesso a Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado de cima para baixo. E agora todos nós temos acesso ao Pai, que era um privilégio somente do sacerdote. Hoje, você que está aí, eu que estou aqui, nós podemos diretamente ir diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Não precisamos mais recorrer a sacrifícios de animais e a recorrer na presença de um homem para que os nossos pecados sejam perdoados. Por quê? Porque hoje nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdócio real. Quando nós lemos lá que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, nós precisamos entender que o sacerdócio também nem havia sido estabelecido. O sacerdócio, ele vai ser estabelecido lá em Êxodo, no capítulo 28, que aí se separam Arão e os seus filhos, para que eles agora seja instituído o sacerdócio. Como esse sacerdócio deve ser? Lembra que Abraão deu dízimo de tudo em Gênesis 14. O sacerdócio só vai ser instituído
em Êxodo 28, que aí vai separar até as roupas do sacerdote. E aí vai ter um padrão de sacerdote. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós refutamos que o dízimo é somente para sacerdote, embora nessa nova aliança todos nós somos sacerdotes do Senhor. Abraão deu dízimo de tudo antes de houver a nação de Israel. Quando ele deu o dízimo a Melquisedeque, não havia a nação de Israel. Então o dízimo, acima de tudo, também não é só para quem é Israel, porque Israel não existia ainda. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque quando as leis não existiam. Então, o dízimo não é algo da lei, porque a lei, os 10 mandamentos, vai ser instituído em Êxodo 20. Deus vai dar a Moisés lá no monte de Moriá. Ou seja, o dízimo que Abraão deu vem antes de Israel ser uma nação, de nascer, vem antes da lei, vem antes do sacerdócio. Aí outros dizem, não, porque o dízimo ele é para sustentar o sistema religioso. Quando Abraão deu o dízimo, nem sequer existia um sistema religioso. Então, se você for querer achar argumento para que você não dê o dízimo, você vai achar. Mas quando você entende que dízimo, ele é além de um mandamento, que um dízimo, ele é um princípio espiritual. Nós vamos ver que Jacó também deu dízimo antes de houver a nação de Israel, antes de houver a lei, antes de houver sistema religioso, antes de houver sacerdote. Quando nós olhamos e vemos no Novo Testamento, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá, em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: também, irmãos, vós fazeis conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque por meio de minha prova de tribulação, manifestaram abundante alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida das suas posses, e mesmo acima deles se mostraram voluntários e pedindo-nos com muito rogar e a graça de participarem da assistência dos santos. Ou seja, a igreja de Macedônia era extremamente pobre. E quando Paulo estava passando tribulação e necessidade, e aí ele pede para que os irmãos contribuam, a igreja de Macedônia chega para Paulo e fala: não nos deixe de fora, nós queremos contribuir. Ou seja, nós precisamos entender que contribuir com a obra de Deus é o quê? É uma graça. Quando Paulo ele fala assim: eu mesmo sou testemunho, porque da vossa pobreza superabundeis toda a graça. Ou seja, mesmo eles em extrema pobreza, eles entendiam que contribuir com a obra de Deus é uma graça. E eles conseguiram contribuir. E isso é citado aqui em 2 Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo dando testemunho em favor deles. O que nós entendemos aqui é que ninguém é tão rico que não tenha o que receber, e ninguém é tão pobre que não tenha o que dar, não tenha como contribuir. Nós precisamos entender, amados, que contribuir é uma graça de Deus. Então eu espero, em nome do Senhor Jesus, nessa breve introdução, de tirar todos os mitos que tem acerca de dízimo, acerca de ofertas. Então vemos aqui que dízimo não é algo do Novo Testamento, ou algo do Velho Testamento, algo que era dos judeus, algo que era da lei, algo que era do sistema religioso, algo que era dos sacerdotes. Mas o dízimo, ele é um princípio de todas as coisas. Amém? Na aula passada nós vimos a questão da mordomia, e se Deus ele é Senhor de tudo, requer que nós sejamos o que? Fiéis.
Então é um princípio, é um relacionamento, é onde eu desenvolvo a minha fé com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a palavra dízimo, propriamente, ela quer dizer o quê? 10% ou a 10ª parte. Entregar o dízimo a Deus significa devolver ou pagar-lhe os 10% de toda nossa renda. Ou seja, de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de tudo aquilo que Deus nos proporcionou, devemos devolver a Ele, porque tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí, dar ou pagar. Quando nós lemos em Gênesis 14, do 18 ao 24, que é o texto que nós lemos, nós vemos o que, especificamente no versículo 20, na parte B, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. No entanto, se nós lermos lá, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, vamos abrir lá, a palavra do Senhor lá em Hebreus, do capítulo 1 ao versículo, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, e quando esse voltava da matança dos reis, o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias e nem fim de existência. No entanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece perpetuamente. Considerai, pois, como grande este quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então nós vemos aqui que em Gênesis diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Aqui em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos encontrar que Abraão pagou o dízimo. Amém? Então, dar ou pagar. No Novo Testamento mostra uma visão diferente do dízimo. O dízimo é visto como uma dívida que temos que pagar. Versículo 4, diz assim: Abraão pagou o dízimo. Versículo 5, recolher de acordo com a lei o dízimos do povo. Versículo 8, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Levi, que recebe dízimos, pagou-os a pessoa de Abraão. A quem pagamos o dízimo? Algumas pessoas pensam que pagamos o dízimo à igreja, outros ao pastor, outros a tesoureiro. Na realidade, a quem pagamos o dízimo? Outra vez, você com a sua Bíblia aberta aí, veja Hebreus do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Versículo 5 e versículo 9, diz assim: os levitas recebiam os dízimos de seus irmãos. Levi pagou os dízimos. Levi, a quem vieram os levitas, pagou o dízimo através de Abraão, embora Levi não fosse ainda nascido. Versículo 10. Melquisedeque é maior do que Abraão e foi símbolo representante de Cristo. Vamos ler aí o versículo 10. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque aquele que ainda não tinha sido gerado, seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Amém? Então Melquisedeque, ele prefigura aqui a imagem de Cristo. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo, ele não tem começo e não tem fim. Melquisedeque aparece aqui já sacerdote, e ele desaparece aqui sacerdote. É uma alusão de Cristo. Então Melquisedeque foi maior que Abraão, foi um símbolo representante de Cristo, ou seja, Cristo é maior do que todos. Amém? Israel pagava o dízimo aos levitas, ou seja, levava aos levitas. A este pagava um dízimo a Melquisedeque. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, símbolo que representava, símbolo representante de Cristo.
Isso significa que os dízimos, em última análise, são pagos a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como deve ser o dízimo? Segue algumas explicações importantes. Como própria a palavra diz, 10% de toda a renda. O dízimo deve ser de tudo, de toda a renda, ou de tudo que Deus colocar em suas mãos. Um outro texto também que nós, muito falado, é o texto que está lá em Malaquias, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 8. Amém? Se você tiver aí. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais dizendo, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amém? Ou seja, o contexto aqui de Israel, o contexto vem falando que o próprio Deus estava conversando com a nação de Israel. Muitos, quando nós olhamos aqui, achamos que Deus está falando somente dos dízimos e das ofertas. Mas Deus, aí no versículo 7, Deus está falando para Israel: desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. O Senhor está falando: olha Israel, olha a nação, desde o tempo dos vossos pais, vocês se desviaram, vocês se afastaram dos meus estatutos, vocês não os guardam mais. Voltem para mim, e eu o tornarei para vós, ou voltem para mim, que eu voltarei para vocês. É um diálogo que Deus está falando. E o mais espantoso aqui é que, se nós olharmos, o Senhor fala: olha, vocês se desviaram dos meus estatutos, vocês não guardaram os meus estatutos, voltem para mim. E aí o Senhor diz assim: mas vós dizeis, vós quem? Israel virou para o Senhor e falou assim: não, o Senhor está enganado. Quando é que nós nos afastamos do Senhor? Não, quando é que nós deixamos de guardar os seus estatutos? Não, o Senhor está enganado, nós sempre estivermos aqui. Esse texto nos leva a refletir que o povo de Israel, que era o povo de Deus, aparentemente, eles achavam que estavam com Deus, quando o próprio Deus estava falando para eles: olha, vocês já me abandonaram há muito tempo. Isso nos leva a pensar em tudo que está acontecendo nos dias de hoje, tudo que está acontecendo à nossa volta. Note que para se afastar da presença de Deus, necessariamente, você não precisa sair do arraial de Deus. Porque Israel estava aqui, no arraial de Deus, mas desviado, afastado de Deus. E aí Deus dá um exemplo. Deus dá um exemplo naquilo que Israel está afastado. E eles dizem assim: olha, mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Israel fala assim: mas aonde que nós temos falhado? Aonde que nós deixamos de te servir? Aonde que nós deixamos de observar os teus estatutos? E o Senhor, Ele traz um item. Não é somente os dízimos e as ofertas, mas o dízimo e as ofertas era só um exemplo daquilo que Israel deixou de observar, deixou de fazer. O Senhor fala: roubará o homem a Deus? Ou seja, todas as coisas é do Senhor, né? Todavia vós me roubais dizendo, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só, o Senhor, eles olhando para Deus e falando assim: olha, em que nós te roubamos, Deus? Em que nós deixamos? O Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas.
algo que a gente precisa entender melhor sobre a palavra do Senhor. Porque nós vamos deixando preceitos por doutrinas que vamos ouvindo, por críticas que vamos ouvindo e por maus exemplos que nós vamos vendo. E às vezes isso cai como uma verdade no nosso coração. E aí, sem perceber, nós vamos desviando do caminho do Senhor. Quando Deus fala que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, que nós devemos observar Deus de todo o nosso coração, de conhecer a Tua palavra de todo o nosso coração, né? O Senhor fala que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com tudo que somos, com tudo que temos, porque esse é o padrão de Deus. As doutrinas, as falsas doutrinas, elas têm o objetivo de nos afastar do Senhor. Aí você vai falar assim, mas as pequenas coisas não têm importância. São as pequenas coisas que nos levam para longe do Senhor. São as pequenas coisas que nos fazem cair. Ensinamentos sutis nos levam para longe do Senhor. Você sabia que um navio, se ele saindo ali do porto de Santos, para ir em direção à Europa, se ele tiver um grau fora do alinhamento, ao invés dele dar na Europa, ele vai dar na Oceania. O que é um grau? Um grau é muito. Por quê? Porque se não for de todo o nosso coração, se nós não entendemos o ensinamento de Deus, o ensinamento errado nos levará, por mínimo que seja, para longe da presença de Deus, e deixamos de desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Não é acaso que Deus fala na sua palavra que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio da sua palavra. Por que Deus tem tanto rigor com a palavra do Senhor? O Senhor fala que ai daquele que tirar um tio ou aumentar um tio. Por quê? Porque um tio muda todas as coisas. Um acento tira o entendimento de todas as coisas. E essa situação de Israel, ela nos deixa consternado e nos faz um grande alerta para nós. Porque Israel deixou os estatutos do Senhor, deixou de guardar o estatuto do Senhor, e mesmo assim, eles achavam que estavam obedecendo a Deus, que achavam que estavam agradando a Deus, quando de fato eles estavam longe. Amém? Então, amados, nós vamos estar continuando a falar dos dízimos, das ofertas, na próxima aula. Eu espero que até aqui você tenha sido abençoado, que até aqui você tenha entendido a seriedade dos mandamentos do Senhor e a questão dos dízimos, a questão das ofertas, a questão que nós precisamos refutar todo o ensino que não é bíblico. Nós precisamos amar, observar a palavra do Senhor. Volto aqui a falar, não dê ouvidos àqueles que usurpam o sacerdócio de Deus, os maus exemplos que estão por aí. Porque nós, como igreja, nós somos uma igreja séria, que levamos a sério a palavra de Deus, levamos a sério os dízimos, levamos a sério as ofertas, e fazemos isso para que tudo isso possa ser convertido para a glória do Senhor. E fazemos isso porque a Bíblia nos direciona a isso. Eu espero que você abra o seu entendimento, que a partir de hoje você não tenha mais nenhuma dúvida acerca de dízimo, das ofertas, mas nós vamos estar terminando e falando sobre dízimo e oferta na próxima aula. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa fechar os teus olhos, possa orar comigo encerrando e agradecendo a Deus. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos de todo o nosso coração.
de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ó Deus, que a Tua palavra seja gravada nos nossos corações e na nossa mente, Pai. Para que nós não venhamos desviar dela nem para a esquerda, nem para a direita, mas façamos tudo quanto nele está escrito. Porque só então assim os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa o culto que nós teremos daqui a pouco. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a você mais uma vez por estar aqui conosco. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acompanhe as nossas outras aulas, para que você não fique de fora, cresça em Cristo Jesus. Lembrando que temos também o nosso canal, nós temos as nossas pregações, tem agora o nosso app, então você pode baixar lá na Apple também, mas você pode baixar lá nos aplicativos do Google, tem para iOS também, e abaixe lá IBN Manancial, se inscreva e não fique de fora de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Lembrando que logo mais às 9 horas, às 17 horas e às 19 horas nós teremos o nosso culto presencial e online, tanto aqui na sede como no setor 19. Lembrando que no setor 19 somente é o culto das 19 horas. Amém? Que Deus abençoe e que nos vemos até a próxima, se Deus quiser.